Alô, gente boa. Estamos aqui com a nossa frequência xamã. Se vocês se lembrarem do episódio anterior, vocês vão perceber que eu falei uma coisa bem importante. O xamanismo da deusa mãe no cotidiano. E nada mais justo trazer para esse cotidiano do que uma profissão que normalmente a gente só reclama, a gente não presta atenção, a gente usa e muitas vezes abusa, que é a profissão de motorista. Imagine uma xamã falando sobre motorista. O que tem a ver a xamã, xamanismo da deusa mãe, com motorista? Aparentemente nada, né? Mas tem muita coisa assim, você vai ver. Inclusive, eu quero dizer a vocês o seguinte, que o autoconhecimento, o mergulho nas tradições, ele também inclui tudo que está ao nosso redor. Não é só o que está no nosso umbigo, o que é melhor pra gente, mas essas profissões e essas pessoas que estão o tempo todo servindo e que a gente não se dá conta. Já pensou no motorista? Já pensou no gari? Já pensou na dona de casa? Já pensou naquela moça que faz a limpeza da tua casa? Já pensou nesse povo todo? Vamos lá, vamos pro cotidiano, tá bom? Isso tudo começou com algo muito interessante. Veja só, eu tava precisando pegar um Uber e aí chamei o motorista. E aí veio um homem super simpático, chamado, olha só o nome, Felicíssimo. Ele não sabia que eu era xamã. Aí eu peguei o Uber, né, e lá fomos nós. E aí eu fui conversando, ele foi conversando também. Daí a pouco ele foi me fazendo umas perguntas, né, sobre saúde, sobre a família, sobre o emocional, essas coisas assim. E eu fui naturalmente respondendo. Quando eu fui respondendo, ele falou assim, a senhora devia escrever um livro. Aí eu falei, ixi, esse negócio de livro não dá mais pra mim não, já escrevi bastante. Aí ele falou assim, então a senhora faz alguma coisa pra gente saber, pra gente poder ouvir? Aí eu falei, já sei. Vou fazer no podcast. Eu vou fazer alguma coisa que esses motoristas possam também se conhecer mais, saber mais dos direitos dele, né? Saber mais das coisas que eles precisam. Então, daí, eu falei assim, olha, meu primeiro episódio vai ser Xamanismo da Deusa Mãe, os 4 elementos, vai abrir, né, como vocês viram, vez passada. E o segundo vai ser para essa moçada que eu acho linda, que inclusive são os motoristas de ônibus, de táxi, de Uber. Você também como motorista, você nem sabe, né, mas tem posturas que ali você dirigindo também você se prejudica. E aí, isso tudo surgiu dessa forma, bem espontâneo, tá? Então, tem umas novidades para você aí que você vai ouvir agora, inclusive perguntas dos próprios motoristas. Xamã, como a gente ouviu aí, né, ele tava falando da audição. Eu nunca tinha pensado sobre isso, motorista e audição. Fala aí um pouquinho pra gente. Pois é interessante, é porque são várias coisas, vários sintomas, né? Que uma pessoa que dirige, um motorista que dirige, ele pode ter no corpo dele, no corpo emocional também, coisas incríveis que a gente não imagina. A gente só usa, né? Então pega o táxi, pega o Uber, pega o trem, pega o ônibus, enfim, a gente sempre pega alguma coisa, né? E não observa aquele que está dirigindo, né? E é importante para a gente perceber isso. A audição, aquele barulho, vocês imaginam a pessoa passar o dia todo dirigindo, ouvindo buzina, ouvindo reclamação de passageiro, parando, tendo que dar a primeira o tempo todo, né, para poder sair, pisar no freio o tempo todo, aqueles sons todos, imagine isso na audição humana, o prejuízo que dá. Então o que eu sinto, amigos e amigas motoristas, é que vocês precisam cada vez mais entender do corpo de vocês e saber dos direitos de vocês, inclusive em ordens de saúde. Eu vejo que realmente é necessário que vocês se reúnam, sabe? Porque o som, a quantidade de decibéis, eu vou falar numa linguagem mais simples, tá? A quantidade de sons, de barulhos que são ouvidos, que são escutados durante o dia ou durante a noite, isso prejudica a nossa audição. É lógico. No início, não. Quando a gente é jovem, menos mal, né? A gente pensa que tá tudo bem. Mas depois a gente vai envelhecendo, né? Os órgãos vão falindo um pouquinho, ou muito, depende, né? De como você se tratou. E a gente começa a se prejudicar mesmo. E xamã, quais exercícios a gente pode fazer, a gente pode recomendar para esses motoristas fazerem em casa? Temos procedimentos que são bacanas, né? Desde o procedimento de chegar em casa, colocar os pés em água quente, porque inclusive isso vai beneficiar o corpo todo, mas também a audição.
colocar, depois fazer uma massagem simples que seja, nem com qualquer óleo, gente, não precisa um óleo ser super caro, nada disso, com qualquer óleo que vocês tenham em casa, até mesmo óleo de oliva, por exemplo, se vocês tiverem, um pouquinho só, para isso, porque eu sei que é caro, né? Mas assim, compra um pouquinho só para cuidar do seu corpo, aí dá uma massagenzinha nos pés, sabe? Fica sem falar muito alto, tenta falar baixinho, para poder aliviar. Faz uma faixa úmida, que é uma coisa super simples. É apenas um pedaço de pano de algodão molhado na água fria, coloca na barriga, bota uma meiazinha nos pés. Depois que fizer a massagem, bota a meiazinha nos pés, bota isso e relaxa um pouquinho. Se for ouvir televisão, se for ver televisão ou alguma coisa, eu sei que vocês vão estar acabados, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver que vocês vão ver algum filme. Tenta não ver tanto filme de violência. Não é por causa da violência em si, mas é o barulho que o filme faz. É tlim, 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 né? A bala, pou, pou, pou. Entende? Então aquilo também prejudica. Tenta ouvir uma música bem baixinho, música calma, né? Hoje em dia vocês devem ter acesso a músicas free, né? A músicas livres, né? Tem o Spotify, aquela partezinha que é livre deles. Vocês podem escutar outro aplicativo. Isso faz um bem enorme a gente, sabe? Não tentar discutir com os filhos, com a mulher. Eu sei que quando chega em casa tem todos os problemas para resolver. Os problemas todos estão ali presentes, né? Problemas para ser resolvidos. Mas tenta fazer com calma, de um em um, sabe? Pacientemente. Depois faz sua oração, se você for evangélico, se você for católico, se você não tiver religião, se você for ateu, não importa a religião, faça sua oração, sabe? E peça mesmo ao Deus que você acredita, seja Jesus Cristo, Deus, Nossa Senhora, ao Deus que você acredita, que Ele dê um sono pacífico e um sonho reparador, nutritivo para você. O Xamã, ouvindo o tio de uma amiga nossa, que é motorista de ônibus, ele fala muito da coluna, hérnia de disco. E também falou sobre a hemorroida. Qual é a relação desses dois, né? E se é exclusivo dessa profissão de motorista, essas dores nesses lugares? Isso, essa é uma pergunta bacana, porque o que eu vejo, necessariamente eu vejo isso o tempo todo, são motoristas, eles têm realmente, assim, esses problemas de coluna e hemorroida, que é uma coisa que a gente nem fala muito, né? Assim, a hemorroida como fica no cu, então a gente não, né, se esconde muitas coisas. Mas o cu ou ânus, ele faz parte desse corpo físico, a gente precisa cuidar dele também, né? Então, a hemorroida, vamos começar pela hemorroida, que é um sintoma, assim, que muita gente tem. E como é um sintoma meio escondido, as pessoas não falam nisso. Mas elas, no final, têm que fazer a tal da cirurgia, que é horrível, viu, gente boa? Quer dizer, eu não fiz, não. Mas, assim, quem fez sempre relata, assim, que é terrível mesmo, né? Então, essas profissões que sentam muito, ou seja, não ventila essa parte, né, do corpo da gente inferior, seja o ânus, seja a nossa vagina, seja o pênis, seja os testículos, né, não ventila, fica muito abafado, elas tendem realmente a adquirir sintomas graves, tá certo? Então, o motorista, por exemplo, a costureira, que fica muito tempo sentada, as pessoas com profissão, até do internet mesmo, fica ali sentada o dia inteiro na internet, né? Então, esses problemas, eles são muito recorrentes. Uma das coisas mais importantes que eu vejo a serem feitas, no caso da hemorroida, é a pessoa se levantar, a pessoa andar, o motorista, quando o ônibus parar, no final de linha, aproveita, sabe? Sai, não fica sentado não, anda para lá, anda para cá, sabe? Fica em pé, sabe, tenta sentar em lugar mais confortável quando sentar, mas o ideal mesmo é que vocês façam pelo menos assim uns 5 minutos de uma caminhadazinha quando chegar no final de linha, né? Isso aí é legal, ajuda bastante. E em casa, digo isso para as costureiras também, para elas não se distraírem e ficar o tempo todo sentada na máquina, e digo isso também para as pessoas que trabalham com internet, tá bom? Ventilar, não é colocar um ventilador embaixo, sabe, gente? Mas é caminhar, sabe? Oxigenar essa região. E quando chegar em casa, que isso é para todos que têm esses problemas, né? Fazer aquele banho de assento maravilhoso. Você bota uma baciazinha, olha, é super simples. É uma bacia, agora tem que ser água fria, viu? Aí bota água fria, o mais fria que você puder, senta naquela bacia e fica fazendo exercícios de respiração. Inspira, expira, mentalizando essa região do seu corpo. Saúde, felicidade. E mais uma vez eu digo, se vocês souberem orar e gostam de orar, orem. Orem a oração de vocês.
Não tem, não é, eu não estou falando de coisa religiosa, estou falando de corpos. E corpo não tem religião, se lembram? Mas então, religião é daqui da mente, né? Uma coisa que a gente aprendeu e é bacana, tudo bem. Então façam a sua oração, não tem problema. Terminou ali, dê uma massagem no seu corpo, principalmente nessa região do baixo ventre, aqui embaixo do umbigo. Vocês dão uma massagenzinha com aquele óleo comum que vocês tinham, qualquer óleo, eu já disse a vocês, até óleo de oliva só para vocês serve também. E uma meiazinha, e aí vocês vão dormir um pouco. Outra coisa que é super interessante, aí eu abranjo também a coluna, que são os banhos de sol. Se você estiver na sua casa, no seu apartamento, sei lá, na sua chácara, no lugar que você estiver, e tiver uns pedacinhos de espaço que o sol entre, aproveite esse sol. Pegue pelo menos 10 ou 15 minutos, seu corpo nu. É só você, gente. Não precisa ficar com esses negócios. É corpo nu. Ai, que coisa chata. Não, é corpo nu, é seu corpo. Tira a roupinha, toma seu banho, né? Vai para essa parte que pega sol. Aí fica lá, ó, abre as pernas para poder ventilar toda essa região que é escondida, que é pecaminosa, que não é coisa maravilhosa, né? Porque é daí que a gente faz filho, não é isso? E filho é sagrado. Então, vocês abrem lá pro sol, deixa o sol entrar, ó. Aí vira pro outro lado também. Se vocês fizerem isso 10 minutos, é fabuloso. E é no cotidiano. E em relação à coluna, eu posso complementar o seguinte. A coluna é algo assim que exige um pouco mais de cuidado, né? A coluna é a postura. Tem uns programas bacanas também que vocês podem pegar gratuito na internet, que falam sobre coluna. Sabe, posturas, como é que você se levanta, como é que você se deita, como é que você dorme. Tudo isso facilita bastante aliviar essas dores de coluna. Claro que quando já é um problema crônico, ou seja, que já tem muito tempo, você vai exigir um procedimento mais adequado com alguém, assim, um profissional que seja dessa área. O que é que eu vejo como mais importante? É que vocês se reúnam. Você não se reúne, às vezes, para tomar uma cerveja? Na sexta-feira, no sábado, né? Quando você, né, na folga de vocês, assim, chamar os colegas e discutir um pouco. Antes da cervejinha chegar, pode discutir um pouco sobre vocês mesmo. Como é que tá a vida de vocês? Convidar alguém também para essa conversa de vocês, entre vocês. Ah, vamos convidar fulano, vamos convidar, sei lá, um psicólogo que é colega, que é filho de não sei quem, para a gente conversar sobre isso. Vamos conversar com o advogado sobre as coisas que a gente está pensando. Ou seja, começar a se reunir para que vocês possam ter uma clareza do direito que vocês têm. Seja o pessoal do Uber, né? O pessoal do Uber é uma coisa meio indefinida, né? O patrão, assim, eu não sei nem quem é o patrão de vocês. É uma coisa meio, assim, quase mágica, né? Quase imaginária, né? Invisível, né? Vocês têm patrões ou patroas, sei lá quem, né? Que determina as horas de vocês, o preço de vocês. Mas essa interação, né? Entre humanos é mais complicado, né? Mesmo assim, vocês podem se reunir com vocês e discutir as coisas que vocês realmente têm direito, sabe? Gente, isso faz parte da Constituição brasileira, sabe? Isso é um direito. E as empresas, muitas empresas hoje, atualmente, antes eu teria certas restrições, mas atualmente muitas empresas agora estão com uma visão muito mais ampla. Elas estão mais disponíveis para poder escutar, porque elas sabem que vocês doentes vai ser um prejuízo para eles. Então não é porque eles são bonzinhos ou mudaram de repente, é porque eles têm também essa percepção, não é? Que quanto mais um trabalhador, quanto mais um funcionário tiver com saúde, com felicidade, melhor ele vai exercer a profissão. Então vocês tendo já a condição de diálogo, ou seja, argumentos para falar com eles, vocês já vão munidos de argumentos para dialogar na sala. Não tem nada demais, chamar mediadores do lado de vocês, mediadores do lado deles, eles vêm. Inclusive, eu vou lhe dizer uma coisa que eu estou achando muito importante, que talvez vocês não percebam, mas as empresas, elas envelhecem também. Aí o que acontece? A nova geração vai assumindo. Essa nova geração já tem outra percepção. Já tem muito filho de empresários, de empresários de forma geral, já tem muito filho que estão com, sabe, com uma visão muito mais ampla. Imagine, estão tomando ayahuasca, já estão nas plantas de poder, né, com a turma, discutindo coisas incríveis. Então, com certeza, eles vão poder escutar muito mais. E
final. Bom, completando esse diálogo, né, que eu estou tendo com vocês agora, esse diálogo virtual, mas é diálogo. Completando isso tudo, eu sinto que tem algo que a gente precisa, que vocês, né, precisam compreender, né, que é o direito à saúde. Isso está na Constituição brasileira. É o direito ao diálogo com o outro, com as empresas, com os patrões de vocês, né, e com você mesmo, né, porque quando você está lá na internet sentadinho, é o direito de você também. O direito à saúde, o direito à educação. E agora, pensem bem, imaginem comigo, como é que vocês podiam imaginar que uma xamã, com 40 anos de trabalho, de serviço na Terra, como é que ela ia falar sobre isso hoje? Essas são as surpresas da xamã. A gente vai falar sobre isso e muito mais coisas que vocês nem imaginam, tá bom? Então, é isso, gente, boa. E a nave vai navegando.